Olá para você que está aqui nesse LBA. Você já se perguntou alguma vez, será que eu vou para o céu mesmo? Já teve essa dúvida? Você já parou para pensar assim, poxa vida, será que Deus está feliz mesmo comigo? Será que o que eu estou fazendo realmente vai me levar para o céu? Pois é, você já teve essa dúvida? Ou se você já pensou assim sobre alguém, ou se alguém já te falou isso, nossa, tudo isso que você faz, que demais. Puxa vida, você vai pro céu direto. Sabe aquela coisa? Nossa, essa pessoa vai pro céu direto. Se você já ouviu algo do tipo, ou se você já pensou algo do tipo, fica aqui nesse vídeo que as suas ideias, eu tenho certeza, vão mudar. Então vamos lá. Hoje eu separei aqui as mesmas questões que a gente vem trabalhando, né, justamente para ter essa ideia da prática, ok? Quanto mais você praticar esses exercícios, essas técnicas, melhor você vai ficar nisso e mais você vai depois avançando para outras técnicas. Não adianta eu ficar aqui todo dia te falando uma técnica diferente e aí você nem lembra mais de qual técnica que foi usada lá no primeiro dia, ok? Então, vamos começar aqui pela divisão do texto. Antes de eu mostrar a divisão do texto aqui, coloque aí embaixo se você conseguiu ou se você pelo menos tentou fazer a divisão do texto. Porque não adianta nada você vir aqui para o vídeo e você não fazer o exercício antes, ok? Não adianta muita coisa, certo? Talvez você vai até aprender, você vai ver, poxa vida, olha só que legal fazer a divisão do texto, olha que legal que ele fez, olha só, o professor conhece mesmo, ele sabe fazer, que legal. Mas a questão aqui não é se eu sei fazer ou não, porque eu sei fazer, eu já sei que eu sei fazer. A questão aqui é você realmente praticar fazer isso, ok? A transformação aqui que a gente está buscando é a sua transformação em aprender, fazer, aplicar essas técnicas, ok? Então, vamos lá. Divisão do texto, se você fez, se você tentou ou se você pelo menos falou assim, eu vou fazer, e aí na hora que estava ali no vamos ver, não conseguiu, não tem problema, mas pelo menos você tentou, você começou a buscar fazer isso, ok? E amanhã talvez vai ser diferente, depois de amanhã talvez vai ser diferente, até que um dia isso se torne extremamente comum e simples para você. Vamos lá. A divisão do texto que eu encontrei aqui foi essa. Dos versículos 1 a 8, o Antigo Testamento mostra que a justificação é pela fé. Então, Paulo usa o Antigo Testamento, dois exemplos especificamente, um exemplo de Abraão e o exemplo de Davi, para demonstrar que a justificação é pela fé. Sabe, tem muita gente que pergunta assim, pastor, se Jesus só veio lá no ano 0, vamos dizer assim, né? Se Jesus só veio depois do Antigo Testamento e a salvação é para quem crê em Cristo, como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo? Era pelo que elas faziam? Não. Em Romanos, esse capítulo exatamente responde isso. Que as pessoas sempre foram, todo homem sempre foi salvo pela fé, sempre foi justificado diante de Deus pela fé, nunca pelas suas obras. E é isso que Paulo vai discorrer aqui nesse texto. Versículos 9 a 12, Paulo vai falar que a circuncisão só tem validade mediante a fé. Não adianta de nada ser circuncidado, não adianta de nada falar eu sou judeu circuncidado e não ter fé verdadeira, ok? A circuncisão se torna apenas um sinal. É a mesma coisa eu e você. Não adianta de nada falar eu sou cristão, não adianta de nada falar eu sou batizado, tá aqui minha carteirinha de membro da igreja, eu sou membro da igreja tal, tenho um canal no YouTube que eu falo de Deus. Não adianta de nada isso se eu não tiver verdadeira fé, se eu não tiver a fé que foi a razão da minha regeneração, do meu novo nascimento, ok? Versículos 13 a 17, Paulo fala que a promessa de Deus a Abraão foi incondicional. Incondicional. Não tinha uma condição
para que Abraão recebesse a promessa de fato, ok? E, por fim, nos versos 18 a 25, Paulo fala que nós, eu e você, ok? Assim como Abraão, recebemos a promessa pela fé e não pelas obras. Esse texto aqui é esclarecedor demais, demais. E muita gente não dá a menor bola para Romanos 4, mas é muito esclarecedor. Vamos lá, termos a observar no texto. Deixa eu fechar esse aqui. Termos a observar no texto. Não sei, será que eu fiquei na frente aqui? Eu não observei. Eu estava na frente, perdão. Está aqui, caso alguém esteja copiando, ok? Dá um pause e copia aí, caso eu tenha ficado na frente. Vamos lá, termos a observar no texto. É por isso que eu fico às vezes olhando aqui para o meu lado direito, justamente para eu ver como é que está na tela. Termos a observar, termos que merecem a nossa atenção e que são repetidos no texto. Declarar justo ou justificar aparece 14 vezes. 14 vezes. É muita coisa, é muita coisa. Você tem que prestar atenção nisso. Fala aí pra mim se você identificou isso ou não, ou fala, rapaz, não identifiquei não, professor. Coloca aí nos comentários. Da mesma forma, a palavra fé aparece 13 vezes. Olha só, declarar justo aparece 14 e fé aparece 13. Logo, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir disso. O grande tema do capítulo é o quê? É exatamente isso que você está pensando em a justificação pela fé. Não tem como a gente escapar disso. Isso está claro e evidente. Talvez você pense assim, nossa, mas não estava tão claro assim para mim. Sem nenhum problema. Você está começando a estudar. Tá vendo aqui? Aqui já vem uma técnica. Como é, pastor, que eu consigo identificar esse tema do capítulo? Esse tema do texto que eu tô lendo? Uma das coisas é essa aqui. Olha só quantas vezes se repetem esses dois termos. É óbvio que o texto está falando disso, ok? Alguns termos relacionados a detalhe. Isso aqui se torna muito mais comum para você conforme você vai exercitando. É o nosso velho lema, um pouco todo dia. É o PTD. Né? Hashtag UPTD. Coloca aí nos comentários. Hashtag UPTD. Um pouco todo dia. Alguns termos relacionados às obras, né? Porque como ele está falando de justificação pela fé, ele também vai falar sobre essa questão das obras, das boas obras, ok? Em contraposição, né? Uma contraposição aqui à fé. Ele usa o termo boas obras, deixa eu subir aqui. Ele usa o termo boas obras no versículo 2, uma vez. Ele usa o termo trabalho, se eu não me engano, por 4 vezes nesses 3 versículos. Ele usa o termo circuncisão, ou incircuncisão, ou circuncidado, ou algo do tipo, deixa eu ver aqui nas minhas anotações por quantas vezes que ele usa. Porque aqui eu só marquei os versículos, né? Eu não marquei quantas vezes. Porque às vezes tem mais de uma vez em um versículo, em um mesmo versículo, né? Cadê? Circuncisão, ele usa 8 vezes nesses 4 versículos, tá? 8 vezes. Trabalho são 3 vezes mesmo, tá? Uma vez em cada versículo. Mas circuncisão ele usa 8 vezes. Mas pastor, trabalho o que circuncisão tem a ver com obras? Porque era o grande símbolo, né, do povo judeu. E ele achava que por causa desta obrinha, por causa dele ter sido circuncidado, ele era então salvo, ok? E obediência à lei. Tanto obediência como desobediência, tá bom? São correlatos aqui nesse sentido. Aparece 5 vezes nesses 4 versículos, ok?
Muito bem. Agora, como a gente vem falando, né, o tema da carta de Paulo aos Romanos é a salvação. Então, a gente tem sempre grifado termos que são referentes, relacionados à salvação, ok? O termo declarado justo, como eu já falei para vocês, aparece 14 vezes nesses versículos aqui. O termo fé aparece 13 vezes nesses versículos. O termo crer, 4 vezes nesses versículos. O termo graça aparece uma vez aqui nesse versículo 16, depois ele vai aparecer mais no decorrer do livro. O termo perdão aparece aqui no versículo 7. E o termo ressuscitar aparece 2 vezes, uma vez no 24 e uma vez no 25. Ok? Agora vamos lá, porque na parte de estruturas do texto a gente tem algo fantástico. Paulo era um exímio mestre. Exímio. Se tem um cara que manjava de ensinar as pessoas depois de Cristo, porque Cristo também era espetacular, perfeito, obviamente, nos seus ensinos, mas Paulo manjava demais em como estruturar um ensino. Observa comigo que Paulo começa o texto falando de 2 relações. No versículo 4 ele fala sobre a questão do trabalho versus o salário, ou seja, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Ele estabeleceu. Obviamente, quem trabalha recebe um salário. É direito da pessoa que trabalha receber um salário. E ele coloca esta prerrogativa, esse fato, ok? Ao mesmo tempo, no versículo 5, em seguida, no versículo 5, ele fala o seguinte: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Olha que interessante. Quem trabalha recebe o salário. Agora, o que ele está falando é, na justificação, no ser declarado justo por Deus, não são as obras que contam. O que conta nesta relação é a fé. Percebeu? Olha como ele fala, versículo 4. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. O chefe não chega assim e fala assim: ah, achei você legal, então, olha, eu gostei do trabalho que você fez, então vou te dar seu salário. Não. Por obrigação, se a pessoa trabalhou, ela merece o salário. E aí Paulo diz: contudo, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, né? Mas ninguém é considerado justo, ou seja, em questões da justificação, ou seja, de Deus considerar a pessoa justa, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, ou seja, com base em suas obras. Por quê? Porque é um presente da graça de Deus. A pessoa é considerada justa, sim, por meio da sua fé em Deus. Ok? Veja que ele começa falando dessas 2 relações. Aí fora, trabalho significa salário. Com Deus, na justificação, trabalho não significa justificação. Justificação não é um mérito, não é um merecimento, não é um salário da sua obra. Justificação é um presente dado por Deus porque a pessoa creu pela fé. Ok? É isso que Paulo estabelece aqui. Depois, Paulo discorre sobre a vida de Abraão por todo o texto. E ele cita também Davi aqui nos versículos 6 e 7, mas ele fala muito de Abraão. E ele fala que ele usa o maior símbolo de obras para os judeus, que é a circuncisão. Ok? Falei ali em cima para vocês.
E também ele fala sobre a obediência à lei. Então ele vem trabalhando isso, essa questão de que a circuncisão não significa se tornar justo diante de Deus, mas é pela fé. Ele fala a mesma coisa, obedecer à lei não significa ser justo diante de Deus. Na verdade, a lei atrai a ira de Deus porque a pessoa não consegue cumprir a lei. Okay? Logo, a obediência à lei não atrai salário, não atrai a recompensa da justificação, porque a justificação não é uma recompensa. Ok? Logo, ele fala, é pela fé que se é justificado. Então, Paulo, nos versículos 14 e 16, demonstra o resultado no argumento dele. Versículos 14 e 16. Olha esse versículo 14, que demais. Ele diz assim. Cadê o texto? Cadê o comecinho do 14? Está aqui. Portanto, olha só. Se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária. E a promessa é anulada. O que ele está falando? Se receber a herança depende da obediência, logo a gente não precisaria da fé. Então, se não precisa de fé, não precisa de promessa. Então, por que Deus teria prometido? Não precisaria. Obedece aí e é o seu salário. É uma recompensa. Não precisa crer. Não precisaria de crer, não precisaria de promessa, não precisaria de fé. Se dependesse da obediência. Mas, versículo 16, o que é que ele diz? É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Viu o começo? É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e alcance toda a descendência. A ordem correta, que é o que Paulo está falando aqui, não é que você vai receber a herança se você obedecer, porque senão a gente não precisaria de fé e nem da promessa. A ordem correta, na verdade, é Deus prometeu, o homem creu, por isso o homem receberá a sua herança. Esta é a ordem correta. Veja que Paulo trabalha isso aqui no começo. Não é pelo que você fez, pelo seu salário que você vai, pelo seu trabalho que você vai receber o salário, porque senão não precisaria de promessa, não precisaria de fé. Pelo contrário, a justificação é pela fé. Então ele dá esses dados, explica aqui no meio tudo, né, e dá exemplos para chegar no final ele concluir que a ordem correta é Deus prometeu, o homem creu, no caso o exemplo que ele está usando é Abraão, por isso a herança. É a mesma coisa com nós. Deus prometeu, nós cremos, por isso receberemos a herança da vida eterna. Uau! Eu fico radiante com isso. Radiante. De verdade. Isso aqui seria um tema para muitas e muitas aulas. Mas perceba essa estrutura no texto de Paulo explicando, exemplificando e concluindo então o tema. Alguns pontos então para a gente pensar em aplicações. Aqui eu separei só 3 porque, puxa vida, só isso aqui vai dar um pano para manga aí para você pensar em aplicações na sua vida. E quais são esses pontos? Primeiro, versículo 11, será que houve verdadeira conversão na sua vida? Pense aí na sua vida. Será que houve uma verdadeira conversão aí na sua vida? Ou batismo, aquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você fez a oração do pecador, toda aquela coisa? Ou será que aquilo foi só um marco, só um dia especial? Ou houve verdadeira conversão, verdadeira fé? O que aconteceu aí? Avalie. E se não houve verdadeira conversão, arrependa-se e se converta de fato ao Senhor. Versículo 13. Você se acha merecedor das promessas de Deus?
Você se acha merecedor das promessas de Deus? Sabe aquela coisa do... olha como ele é bonzinho. Tem um amigo meu que fala isso pra mim. Tem um amigo meu que ele sempre participa não, ele sempre tá vendo o nosso projeto, aquilo que a gente faz e tal. Eu sempre mando pra ele e ele fala assim: nossa, Rato, você vai pro céu direto, você tá assim, ó, com Deus. Olha, Deus tá muito feliz com você, cara. Olha, realmente você vai pro céu, cara, porque olha só que trabalho que você tá fazendo e tal. E eu sempre falo pra ele: rapaz, eu vou pro céu. Não por isso. Não por isso. Com certeza não por isso. E aí, acabei de dar um certo spoilerzinho aqui, mas vou deixar aí pra você. Me responda aí, por que você acredita que vai pro céu? Por que você acredita que vai para o céu? Por que você acha que vai para o céu? Acha não, acredita, ok? Tem convicção de que vai para o céu. Fica aí esses 3 pontos para aplicações, ok? E detalhe, coloque suas aplicações aí embaixo para a gente aprender juntos. Gostei demais, a Sara Raquel mandou ela é a nossa aluna, né, no desafio, e ela mandou um texto, uma mensagem com as aplicações que ela fez no texto de ontem, Romanos 3, que eu fiquei assim, puxa vida. Eu até falei para ela: nossa, mas o que foi isso aqui que você fez? Maravilhoso, postei, tá nos status, caso você queira ver, tá nos status, nos stories, no status do WhatsApp também, tá bom? Vai lá para você ver, ok? E vamos lá, compartilha com alguém esse vídeo, mande para alguém para que essa pessoa saiba aí de tudo que a gente está falando e possa também aprender mais das Escrituras Sagradas. E deixa eu te falar uma coisinha. O projeto A Bíblia Simples, ele trabalha de forma missionária, ele tem um propósito missionário também, ok? Não é só ensinar as Escrituras, mas tem propósito missionário. Eu postei ontem a respeito do projeto no Moçambique e caso você queira saber mais, entre em contato comigo, ou também lá no post no Instagram tem os dados para você fazer alguma doação, enviar recursos para esta obra, tá bom? Deus te abençoe e te espero aqui amanhã em Romanos 5, que é um texto tremendo, maravilhoso, importantíssimo para a sequência do nosso LBA, tá bom? Até amanhã então. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.